Minha amiga e meu amigo, na noite dessa última sexta-feira, dia 13 de junho, as forças de defesa de Israel bombardearam instalações militares do Irã, sobretudo aquele que é ligado ao programa nuclear daquele país. Os alvos foram os mais diversos: instalações nucleares, laboratórios, base de lançamento, bases militares. As forças de Israel também eliminaram os principais líderes da Guarda Revolucionária do Irã, a tropa de elite daquele país. Ou seja, foi um ataque inesperado que causou sérios danos ao Irã. Essa investida, essa incursão militar por parte de Israel, sob a alegação de que foi um ataque para impedir que o Irã adquirisse ogivas nucleares, faz sentido. O ataque preventivo, sob a alegação do governo de Israel, faz sentido. Essa incursão militar para Israel é uma questão de existência, é questão de existir. Ou Israel faz isso, ou é riscado do mapa, pelo menos em tese, porque é isso que os governos do Irã vêm assumindo publicamente, riscar Israel do mapa. Olha só, eu vou fazer aqui uma comparação para vocês. A população, imagina que a minha mão, a palma da minha mão, é o Oriente Médio. Que essa bolinha aqui na palma da minha mão seja Israel. Tudo isso é Oriente Médio. Esse pontinho aqui na palma da minha mão é Israel, no mapa do Oriente Médio, cercado por inimigos ferozes por tudo quanto é lado. Quem não se lembra do ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, falando que iria aniquilar, palavras, aniquilar o Irã. Depois de Ahmadinejad, outros presidentes vieram com a mesma retórica, riscar Israel do mapa. E para isso, o Irã, para não ter um conflito direto com Israel, com receios de uma guerra franca, resolveu financiar grupos armados e insurgentes, os terroristas, ao redor de Israel, como Hezbollah, no Líbano, como Hamas na faixa de Gaza, Houthis no Iêmen, entre tantos outros. Esses são os principais. Então Israel, numa questão numa questão necessária, fez esse ataque. Fez esse ataque. Eliminou os poderes militares, o poder de ação do Irã? Não, senhoras e senhores. Nem de perto. Nem de perto. Entendeu? A questão que o Irã é hoje, no Oriente Médio, juntamente com Israel, as maiores forças armadas naquele país. A investida de Israel aconteceu na noite de sexta-feira 13. Logo em seguida, o Irã passou a retaliar Israel, mandando inicialmente o quê? Uma chuva de drones e alguns poucos mísseis. Muitos drones e alguns poucos mísseis. Qual é a estratégia de mandar drones? Para mapear aonde está a defesa, para mapear o nível de prontidão de Israel. No primeiro dia foi assim. Já o segundo dia foi com mísseis, inclusive mísseis hipersônicos, incapazes
do domo de ferro poder interceptar, ou seja, a bateria antiaérea de Israel poder interceptar de tão rápido que são. A velocidade é Mach 10, o que dá aí 13.600 km por hora, os mísseis hipersônicos lançados pelo Irã contra Israel. E olha, fizeram um grande estrago nesse último dia 14 em algumas regiões de Israel. Israel, por uma questão de responsabilidade, atacou alvos militares, alvos do governo, nunca a população do Irã. O próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, veio à televisão e falar que o inimigo a ser batido não é o povo do Irã, mas sim o regime do Irã e as suas forças armadas que têm objetivos nucleares. Com isso, Netanyahu chamou a população a se levantar contra o regime do Irã. Só que teve efeito contrário. Parte da população está se hermanando, parte, não toda, em favor do regime. Porque talvez eles sentiram que a sua soberania está ameaçada, talvez a comunicação de que o alvo de Israel não é a população, mas seus militares não chegou à população do Irã. Por outro lado, o Irã está atacando indiscriminadamente alvos civis. Os mísseis deles podem ser teleguiados, podem ser programados para atingir alvos com precisão, mas estão atacando de maneira aleatória sobre alvos civis em Israel. Qual o objetivo? Qual é o objetivo desse ataque indiscriminado? Causar pânico na população, de maneira a fazer com que a população se vire contra o governo de Israel, passando a condenar os ataques contra o Irã, pedindo assim o fim do conflito. Minha amiga e meu amigo, o que a gente está vendo através dessa escalada Israel e Irã é muito, mas muito grave. Pode arrastar não só a região Oriente Médio para esse conflito, como também pode trazer danos econômicos ao redor do mundo. O barril do petróleo já subiu. O Irã ameaça fechar um canal que lhe pertence, o canal de Hormuz, onde por ali passa 70% de todo o petróleo do planeta, sem contar outros produtos a ser comercializados. Tem impacto no Brasil ou não tem? Tem impacto na França ou não tem? É no mundo inteiro. Sem contar que as forças armadas do Irã, elas sofrem boicote econômico, sofrem sanções de toda a natureza desde 1979, quando os Ayatollah, com seu regime xiita, chegaram ao poder naquele país através de uma revolução, inclusive expulsando os Estados Unidos do seu território. Eles não têm força aérea, por exemplo, não tem aviões modernos, não tem helicópteros modernos, são tudo helicópteros dos anos 60 e 70, doados pelos Estados Unidos, alguns que foram utilizados na Guerra do Vietnã. Mas o Irã, hoje, é uma potência no sentido de desenvolver e produzir mísseis. Eles têm uma produção de mísseis muito veloz e esses mísseis são muito potentes. Foi justamente alguns desses mísseis que fizeram estrago terrível nesse último sábado, dia 14, no Irã, inclusive fazendo vítimas fatais. Eu não sei se o Irã conseguiu atingir o seu objetivo. Eu, particularmente, acredito que não. A medida tomada pelo Israel
Não sei se Israel atingiu seu objetivo, melhor dizendo. Eu acredito que não. Eu acho legítimo a iniciativa de Israel, mas eu não sei se o objetivo foi alcançado. Porque o Irã, ele bota as suas bases militares e as suas plantas militares que têm ligação com o seu programa nuclear espalhado pelos mais diversos pontos do Irã. E o território do Irã é imenso. Não é localizado, não é a coisa em um único local, não, é espalhado. E o centro de produção, de trabalho, tratamento, são em cavernas. Em cavernas. Muitas vezes feito a 600 metros abaixo do chão. E é certo que a Força Aérea de Israel não tem a mínima condição de atingir o coração do programa nuclear do Irã. Então, o que a gente está vendo, a iniciativa é louvável, mas os objetivos são praticamente inalcançáveis. Eu vejo com temor essas retaliações do Irã contra Israel, porque Israel não tem condição de se defender. Não tem. Quando eu falei para você que o Irã mandou, na sua primeira retaliação, uma chuva de mísseis, sabe qual é o objetivo? Saturar as defesas antiaéreas de Israel, que tem um sistema muito bom de bateria antiaérea denominada domo de ferro, satura com mísseis, satura com centenas de drones, essas baterias disparam os seus mísseis caríssimos contra esses drones baratos. Quando a bateria está saturada, que não tem mais míssil, míssil de defesa, o que o Irã faz? Lança mísseis hipersônicos que vai passar livre, leve e solto rumo ao seu objetivo. E o estoque de mísseis do Irã é uma coisa assustadora, que pouquíssimos países no mundo têm. Então hoje o nosso co-irmão, o Estado de Israel, corre sérios riscos. E eu digo mais, arrisco a dizer mais. É preciso urgentemente que as potências do Ocidente possam vir a ajudar Israel. Países como Estados Unidos, França, Inglaterra, possam ajudar Israel. Caso contrário, a situação vai ficar extremamente difícil. Quanto a essa questão nuclear, nós estamos diante, a minha suspeita é que nós estamos diante de um conflito bélico que eclodiu no final dessa semana entre duas potências nucleares. Israel, embora não admita, mas também não negue, é detentora de artefatos nucleares. Israel não assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E por essa razão, não tem obrigação de declarar o seu programa. Já o Irã assinou o Tratado de Não Proliferação de Armas. Mas a gente sabe que as armas do Irã, nesse tocante nuclear, é feito através de um programa secreto. Então, na minha humilde avaliação, eu acredito que o Irã também já tem artefatos nucleares. Vocês pararam para entender o grande perigo? Ainda bem, senhoras e senhores, que armas nucleares não é arma de ataque, é arma de dissuasão. Tanto é que nós temos hoje 7 potências nucleares no planeta. A única que fez uso em um conflito foi os Estados Unidos, em 1945, quando da Segunda Guerra Mundial, em que alvejou 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. De lá para cá, os países desenvolveram as suas armas, mas não usaram. É só para dizer, eu tenho, não mexa comigo. Exemplo, Coreia do Norte.
que tem as armas e todo mundo tem medo de mexer, de derrubar o regime, porque a Coreia do Norte é uma potência nuclear. E os países que são potências nucleares hoje é um grupo seleto. Estados Unidos, França, Coreia do Norte, Rússia, China, Paquistão, Índia, embora não admita Israel, é um grupo seleto, é um grupo pequeno. E o objetivo de Israel nesses ataques é destruir o programa nuclear do Irã, para que o Irã, no futuro, não venha tentar aniquilar Israel usando armas nucleares. Quer que eu fale uma coisa para você do fundo do meu coração? Ainda que tenha, se não tenha, ainda que venha a ter, eu acho que o Irã não usaria um artefato nuclear contra Israel. Porque quando você ataca um país, você ataca para dominar. Como que você vai atacar um país com armas nucleares, em seguida vai dominar, se o solo vai estar todo contaminado? Sem contar que Israel é um país minúsculo, é um país pequenino no Oriente Médio. Uma vez está atacando Israel com armas nucleares, essas armas, de acordo com o tocar do vento, pode mandar radiação para a Síria, para o Líbano, para a Turquia, para o Iraque e tantos outros países ali no coração do Oriente Médio. Um ataque direto, um ataque nuclear por parte do Irã, direto em Israel, seria um ataque indireto a todos os países da região. Então, eu acho pouco provável o uso desse artefato. Mas, quem conhece a quemadura do fogo é a panela. Israel entendeu que era uma ameaça, fez a sua medida, do seu ataque preventivo. Mas aí, meu irmão, a situação está nesse pé. Nesse último dia 14, sábado, o Irã atacou Israel com mísseis hipersônicos e mísseis de precisão. Os mísseis partem do Irã em direção a Israel e está fazendo um estrago jamais visto na história de Israel. Vou repetir, jamais visto na história de Israel. As imagens que circulam nas redes sociais, em veículos especializados em cobrir conflitos militares, é assustador. Você não vai ver nas televisões, porque choca. Porque choca. Se é verdade aquilo que o governo israelense fala, que já atingiu o seu objetivo, a hora agora é de vir para a mesa de negociação, para evitar um dano maior. A não ser, se quiser continuar nesse conflito, precisa ter o apoio das potências ocidentais. Porque esta guerra é de titãs e o Irã tem sim. Nenhuma guerra convencional, não uma guerra nuclear, atômica, de fazer grandes estragos em Israel. Grandes estragos. Agora, esse fato do conflito de Israel com o Irã tem repercussão ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui na América do Sul. Nesse conflito Irã-Israel, Irã precisa se defender, o Irã precisa se ocupar. Enfraquece quem? Nicolás Maduro, aqui na América do Sul, que hoje tem apoio para a manutenção do seu regime da Rússia, China e Irã. Quer dizer, já é um aliado a menos a sustentar a ditadura venezuelana. Da mesma forma, é o Brasil. O Brasil hoje faz parte do eixo do mal, junto com o Irã, junto com a Rússia, junto com a China.
E esses países é que dão salvaguarda à ditadura aqui no Brasil. Sem o apoio do Irã, é uma forcinha a menos que a ditadura vai ter. Sem contar que a China já bota as suas barbas de molho, já puxa o seu freio de mão, voltando mais para a sua região, a região asiática. Já não vai se importar militarmente tanto com a Venezuela e vai ficar atento ao Brasil. Então tem repercussão, esse conflito tem repercussão de forma direta ou indireta em todo mundo, quer seja militarmente, quer seja politicamente ou economicamente, como eu falei, o canal de Hormuz, que pertence ao Irã e que por ali passa 70% da produção de petróleo. Se o Irã fechar esse canal, vai arruinar a nossa economia e elevar o valor do petróleo lá para as alturas. A questão é delicada, é delicada. Israel fez o ataque pela terceira vez, vou repetir, de forma legítima, só que não tem como sustentar uma retaliação se não tiver o apoio das potências do Ocidente. E eu digo por quê. Israel é uma potência militar? É. É a melhor inteligência do mundo? Sim. Mas não está conseguindo há quase 2 anos eliminar o Hamas, que está ali na faixa de Gaza, do lado da sua casa. Como é que vai combater, aniquilar e neutralizar 100% o Irã? Ou Israel avoca de forma aberta e clara, não velada como está tendo, o apoio das potências do Ocidente, ou vai para a mesma negociação, porque Israel tende a sofrer estragos irreparáveis, como também provocar, como está provocando no Irã, eliminando integrantes do regime, atacando alvos militares, mas Israel sozinho não tem 100% de capacidade de neutralizar o Irã. E esta análise que eu faço, na minha humilde avaliação, é com visão da geopolítica, não da teologia, como muitos estão fazendo, analisando Bíblias, que é terra prometida, que é isso, que é aquilo. Não, eu não discuto teologia, eu estou discutindo geopolítica. O nosso irmão, o Estado de Israel, precisa urgentemente do apoio do Ocidente. Caso contrário, vai provocar danos no Irã? Vai, mas vai sofrer outros danos irreparáveis. Até aqui, para finalizar, eu repito, os danos que Israel sofreu nesse dia 14, último sábado, foram jamais vistos dentro daquele território. Desde que Israel foi criado em 1948, não se viu tamanho dano, tamanha ameaça e tamanho desespero. A hora agora é de usar essas duas estratégias. Ou busca aliado, ou vai para a mesma negociação, se é que atingiu os objetivos. Minha amiga e meu amigo, como alguém disse um dia, pouco importa os motivos da guerra. A paz é mais importante que ela.